Você já sentiu que precisava se tornar uma pessoa que não é só para ser aceito? Ou já teve medo de decepcionar alguém que você ama, como por exemplo um pai, uma mãe, ou às vezes até você mesmo? O relacionamento entre pais e filhos pode ser de muita parceria e aprendizado, repleto de amor e de compreensão. Mas também pode trazer momentos de muita discussão e desentendimento. Como em toda relação humana, os pais e os filhos acabam criando expectativas sobre o comportamento do outro, e essas expectativas por vezes acabam sendo frustradas conforme os acontecimentos da vida. Afinal, são pessoas diferentes que podem interpretar o mundo de uma maneira totalmente oposta. Fazendo uma rápida analogia com aquela famosa música do Legião Urbana, são os nossos pais que não nos entendem ou é a gente que não entende os nossos pais? E é para falar sobre a relação entre pais, filhos e para ajudar os dois lados a se entenderem melhor que hoje eu trago a análise de Soluço e Estoico, personagens dos filmes Como Treinar o Seu Dragão. Antes de dar início à análise, é importante reforçar que eu falo de personagens fictícios e que eu estou fazendo esse conteúdo de acordo com o que eu observei assistindo ao primeiro filme da franquia Como Treinar o Seu Dragão. Bora começar? Para quem não me conhece, eu sou Renato Gualco, psicólogo especializado na abordagem cognitivo-comportamental, e criei esse canal para explorar o funcionamento da mente humana usando exemplos de personagens de filmes, séries, games e da literatura também. Se você conhece e gosta de Como Treinar o Seu Dragão e desse tipo de análise, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Na ilha de Berk, os vikings vivem em guerra com os dragões. Soluço, um jovem criativo e inteligente, mas também considerado desajeitado, é filho de Estoico, um guerreiro que se tornou o grande líder da aldeia. Embora não veja sentido na matança de dragões, o garoto tenta seguir os passos do pai e se submete a um rígido treinamento para se provar como um caçador e dar orgulho ao povo da ilha de Berk. Durante um ataque, Soluço acaba atingindo um dragão com uma de suas invenções. Ele o rastreia e descobre se tratar de uma das espécies mais temidas do mundo, o Fúria da Noite. Percebendo que o Fúria da Noite está ferido, Soluço hesita em matá-lo e decide ajudar. A partir daqui ele dá o nome de Banguela ao dragão e descobre que eles não são monstros, mas criaturas inteligentes e sensíveis. Ele desenvolve uma amizade com o Banguela e por fim decide desafiar as crenças da aldeia e do próprio pai a respeito dos dragões. Soluço é um personagem que sofre com as expectativas criadas sobre ele e com o conflito interno de não ver sentido em cumprir esse papel social. Ele é filho do chefe da tribo, o Estoico, que é um lendário guerreiro, caçador de dragões. A principal característica do Estoico é ser grande, forte fisicamente. Soluço, por outro lado, se destaca por ser criativo, inteligente, curioso. O pai e, na verdade, toda a aldeia reforçam sempre que o menino precisa ser forte. E isso faz com que ele se sinta inadequado, como se só valesse a pena se ele tentasse se encaixar nesse padrão que nunca foi o dele. Um contexto como esse favorece o desenvolvimento e a manutenção de crenças disfuncionais, como por exemplo, eu não sou suficiente, ou eu só vou ser querido se eu for dessa forma específica, o que também reforça comportamentos que afastam o indivíduo de seus valores pessoais. Com isso, a autoestima vai ficando cada vez mais frágil ao longo do tempo. O relacionamento com o Banguela e futuramente com os outros dragões traz uma virada de chave para o Soluço a respeito dos seus próprios valores. Ao não matar o dragão, ele escolhe observar, se aproximar, conhecer, algo que vai muito mais ao encontro do que ele acredita. Essa situação em específico representa muito bem como a terapia cognitivo-comportamental lida com o medo, que é questionar as suas interpretações automáticas e se expor gradualmente ao que você teme, para descobrir o que realmente é perigoso e o que só parece ser. Ao se expor, Soluço transforma o próprio medo em coragem. Coragem que vem não de um diálogo artificial que ele repete para si mesmo, do tipo, eu sou corajoso, eu tenho que ser forte, mas da verdade que ele encontra com as próprias experiências. Eu sei que às vezes é difícil de os filhos entenderem isso, mas os pais também têm crenças.
E elas, claro, vêm de toda uma experiência de vida que mostrou para eles como que o mundo funciona e como que eles mesmos devem agir e o que esperar das outras pessoas. O estoico é prova disso. Ele cresceu acreditando que os dragões são uma ameaça, até porque num primeiro momento os vikings vivem em guerra com eles, e que só a força física mantém a aldeia segura de fato. Por isso ele também acredita que para proteger o filho, ele precisa prepará-lo para lutar, mesmo que isso custe a relação entre eles. Embora a gente não veja isso no filme, nós podemos supor que as crenças centrais do estoico de que ser forte é ser respeitado, ser vulnerável é perigoso, tenham sido desenvolvidas desde a infância dele e também passadas através das gerações. À primeira vista ele parece duro, exigente, insensível, mas por trás disso existe algo muito humano, o medo. Sabe o que é o mais curioso disso tudo? Estoico e Soluço estão presos num mesmo ciclo. Os dois têm medo de se decepcionar um com o outro, mas eles não sabem como se conectar sendo quem eles realmente são. Se o Soluço ou o Estoico decidissem iniciar um processo terapêutico comigo para lidar com os seus dragões internos, algumas das estratégias que nós poderíamos usar juntos seriam: primeiro, questionar e desafiar rótulos. Desconstruir a ideia de que ser forte, corajoso ou mesmo os papéis sociais que temos, como ser filho, ser homem, tem um único significado. Quando nós nos conectamos com os nossos valores, encontramos a motivação para ser quem de fato nós somos. Vou trazer um exemplo de dentro do próprio filme. No final, o estoico e o soluço são sim corajosos, mas de maneiras totalmente diferentes. Mais um exemplo. Assim como um bombeiro precisa ter a coragem para fisicamente enfrentar um incêndio, um químico teve que ter a mesma coragem para testar repetidamente uma combinação de substâncias químicas para criar o fluido anti-chamas que vai dentro do extintor de incêndio. Segundo, registrar pensamentos disfuncionais. Essa aqui é a base da TCC e é excelente para usar após aquelas situações em que a gente não entende porque não agiu da forma que sabíamos ser a mais satisfatória ou a necessária. Ao escrever no papel qual foi a situação incômoda, os pensamentos que vieram à mente naquele momento, as emoções relacionadas a isso, os comportamentos que você teve na hora e as possíveis crenças envolvidas nisso tudo, fica mais fácil de entender o que se passou e agir de uma outra forma, de uma forma mais funcional, numa próxima situação parecida. Terceiro, roteirizar e praticar conversas difíceis. Com receio de como o outro lado pode reagir, as pessoas acabam se perdendo nos pensamentos e não sabendo explicar o que realmente querem dizer. Para ajudar com isso, eu sempre oriento os meus pacientes a escreverem no papel os tópicos que precisam ser abordados e treinarem com um amigo, um familiar ou mesmo sozinhos o que eles estão sentindo e pensando. Quarto, praticar a chamada escuta ativa. Existem 2 pontos para uma boa escuta ativa. Saber conversar sem o intuito de se defender ou se justificar e evitar distrações, como por exemplo as telas. Essas ações permitem que você não só ouça com atenção as palavras ditas, mas também perceba o tom de voz e as pausas no discurso do outro, a linguagem corporal que a pessoa está usando e também as suas próprias reações a isso tudo. Soluço e Estoico são personagens que mostram o quanto as crenças podem influenciar nos relacionamentos, inclusive entre pais e filhos, levando todos os lados a não conseguirem se entender. Mas ao compreender o que nós interpretamos e escutar ativamente o outro, torna-se mais fácil e saudável viver junto. Se você se identifica com o soluço ou o estoico ou vem tendo dificuldades para se relacionar com seus pais ou seus filhos, saiba que a terapia pode te ajudar. Eu sou psicólogo e atualmente tenho horários disponíveis para atendimento. Os meus contatos estão na descrição desse e de todos os vídeos aqui do canal. E se você quiser ver mais vídeos de análises psicológicas de personagem, me conta nos comentários qual personagem você gostaria de ver por aqui. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Até mais!